Vou gravar para quem depois quiser ver no YouTube. Vamos lá, meninas. Juliana. Desculpa aí, pô, demorou um pouco mais que a gente esperava aí. Olha só, estamos aqui com o nosso mais um palestrante. A ideia, da mesma maneira que a gente trouxe o Sandro lá do Taxi Beat, é a gente apresentar cases, né, concretos de tentativas e também dificuldades, né, e avanços e retrocessos na área, principalmente de mídia, né. O Aloy de Piara, eu conheci o Aloy no Globo. A gente fez um projeto junto lá, a gente fez um treinamento aqui, não foi, Aloy? Fizemos um treinamento aqui sobre Modo 2.0 com toda a equipe deles e tal. A gente acompanhou todo o projeto deles, entrevistei eles em vários momentos, quer dizer, num determinado momento até ia usar na tese, acabei não usando. Então fiz entrevistas, acompanhei bastante esse projeto, né? E o Aloy agora é gerente digital do Extra, Jornal Extra. Então ele vai fazer a apresentação dele, pedir para ele falar sobre o projeto do Extra, como é que eles estão pensando esse problema da colaboração dentro do Extra, como é que as dificuldades, como é que as coisas funcionam. O Aloy, até na última palestra que ele fez para mim, ele mostrou lá uma coisa daquele tipo de algoritmo que vai subindo os comentários e diminuindo. Se quiser depois usar aí o visual. E participou, né, de todo o processo lá do Globo, né, que foi um processo que teve um avanço, depois teve um recuo. Aí o Aloy fica a critério dele falar. Queria uma salva de palmas para o Aloy aí, para a gente começar. Obrigado, Aloy, pela mais uma vez, né? Mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu sou um senhor de idade. Então, assim, eu não sou digital como vocês, sério. Já tenho vários cabelos brancos. O meu também, bicho. Estão olhando pra mim. O Extra e o Globo são publicados por uma empresa chamada Infoglobo. Estou falando isso já de início porque algumas vezes talvez eu fale a palavra Infoglobo, que é uma das empresas das organizações Globo, tá? Eu trabalho na Infoglobo, na época não era Infoglobo o nome, desde 87. Eu entrei como estagiário do Globo, por isso eu falei que eu sou um senhor de idade. Então eu estou há 25 anos dentro da empresa. Eu entrei como estagiário na reportagem, minha formação é jornalismo. Eu sou formado em comunicação social e jornalismo na ECO, Escola de Comunicação da UFRJ. Então comecei como repórter, depois repórter de cidade. Depois eu passei numa época que, obviamente, em 87 não existia internet, ou existia, mas não existia como nós imaginamos e espalhado dessa maneira. E depois fui para a pauta do jornal, que é quem estrutura o que vai acontecer no dia seguinte, o que vai ser feito, as coberturas que vão ser feitas no dia seguinte. Passei pela política como coordenador, aí já não como repórter, como coordenador e como subeditor, mais subeditor da parte nacional até, que nacional é assim, é o que cuida de, por exemplo, de toda a cobertura de Sem Terra, Amazônia, fronteiras, grandes questões nacionais como saúde e educação. Fiquei uns 4 anos nessa área, mais ou menos, e cobri 3 eleições como coordenador, coordenei 3 eleições, que foram experiências ótimas, fabulosas, 2 municipais e uma presidencial. A presidencial foi a reeleição do Fernando Henrique. E no final de 2000, que era um ano eleitoral, que era uma eleição municipal, eu até tenho uma brincadeira minha, essa produção está ficando grande, mas que é assim, sempre que alguém me chama para algum projeto, eu achava que eu sempre tinha uma prática que era assim, eu dizia sim para um e não para outro, como uma espécie de toque que eu tivesse, de transtorno obsessivo. Então era um sim e um não. Isso tinha acontecido por acaso na questão de ir para a política. A minha primeira reação quando me convidaram para ir para a política ser coordenador, eu falei assim, vocês estão malucos, porque eu nunca tinha coberto política, assim, vocês enlouqueceram, mas passou. Aí eu tive um segundo convite e acabei dizendo sim.
Então, quando terminou a eleição no final de 2000, eu parei e pensei assim, bom, daqui a 2 anos temos nova eleição presidencial. É a terceira eleição que eu faço, eu vou para a 4ª eleição. Eu preciso aprender a cobrir eleições e a organizar a cobertura de eleição de uma maneira diferente, senão eu vou repetir processos. Em jornalismo, quando você está muito tempo numa área, e 4 anos para mim é um tempo razoável numa área, como as coisas são cíclicas, por exemplo, todo ano tem carnaval, todo ano tem Réveillon, a cada 2 anos tem uma eleição, a cada 4 anos tem uma Copa do Mundo. Embora seja ótimo você fazer os ciclos porque você vai aprendendo, há sempre um risco do conhecimento se congelar e se cristalizar e de você começar a se repetir. Eu já sei o que eu vou fazer na próxima eleição, tem que botar um repórter na zona eleitoral tal, um outro repórter aqui, um fotógrafo aqui, e você acaba não criando muito. Então o melhor para quebrar isso é você sair do seu corpo, como se fosse possível, deixa outra pessoa ocupar aquilo e ver outra pessoa fazendo, que você fala assim, há outras maneiras de se fazer essa cobertura. Aí sim você talvez consiga voltar. Eu acabei nunca voltando, mas aí naquele momento eu achei que eu precisava ir para outra área. E dei uma sorte mesmo, eu não tinha falado isso para ninguém. A Joyce Jane, que foi editora-chefe do site do Globo, tinha acabado de ser convidada para ser editora-chefe do site do Globo, isso final do ano 2000. Ela ia fazer a primeira grande reestruturação no site. Aí ela me chamou. Essa primeira reestruturação envolvia criar 3 grandes áreas. Uma área de cobertura de cidades, uma área de cobertura de esportes e uma área de cobertura de cultura na cidade do Rio, dentro do site do Globo. E aí ela me convidou para ser o responsável pelo Rio de Janeiro. E aí era o momento de eu dizer sim. Eu tinha dito um não há pouco tempo atrás, então era do sim. Eu falei assim, sim, mas eu não sei nada de internet. Foi a frase que eu disse. E até hoje eu não sei nada de internet. Continuo não sabendo nada, zero mesmo, assim, tipo assim, assustado com a minha ignorância, mas é bom porque eu vou tentando aprender coisas. E aí eu disse sim para ela. E aí o que aconteceu? A editora, tinha a editora, a Joyce, a editora-chefe, e tinha uma editora abaixo dela. Essa editora saiu, tipo, em novembro. Então vagou, abriu uma vaga ali e a Joyce não sabia exatamente o que fazer, virou para mim e falou assim, olha só, em vez de Rio, você não quer ser o editor do site? Eu falei assim, aí eu corrompi o sim e não, e aí eu disse um sim em cima do segundo sim. Na verdade, foi um movimento tão junto que assim, não teve nem... Eu simplesmente tive que entrar ali e mergulhar. Bom, então minha experiência vem daí. Em 2001, eu fiz a transição da política para o site no final de 2000, mais ou menos em novembro ali, depois do segundo turno. Então, em janeiro foi mesmo que eu já estava começando a trabalhar mais diretamente. E nós fizemos um projeto grande com a Globo.com. A Globo.com é o portal, é o portal de todas as OGs. OGs, quando eu falo OGs, é Organizações Globo, de todas as empresas das Organizações Globo. TV, rádio, a Editora Globo, que publica as revistas, a Infoglobo, que publica os jornais. Então, a OGs é a organização que cobre tudo. A Globo.com chamou a Joyce e eu fui, e aí tinha uma proposta de fazer um site nacional, que na época o nome foi globonews.com, que foi a base do G1. E eles queriam uma parceria com alguma das empresas das organizações que faziam já o jornal. E aí foi de novo engraçado que a gente, quando saiu, a Globo.com fica na Barra, no Citar América, quando saiu eu virei para a Joyce olhou para mim, nós dissemos sim. De novo, meio corrompi, que era hora de dizer não, mas assim, não tinha como dizer não para aquele convite, alguém convidando você para criar um site do zero. E eu falei assim, sim. Ela falou assim, Aloy, nós nunca criamos um site do zero, porque a gente tinha entrado no Globo Online que já existia. Eu falei assim, ótimo, vamos criar alguma coisa do zero, e isso é muito, muito legal, é muito apaixonante. Bom, isso era só para dar a introdução de como eu fui parar nesse meio de internet. Aí vamos dar vários pulos. Em 2007, que aí é o que eu acho que interessa para a gente pensar rede e pensar principalmente crise e mudanças estratégicas dentro de empresas que estão tentando se recolocar e se reposicionar no mundo que trabalha em rede.
O que aconteceu? Nesse período, 2001, 2002, quando a gente falava em site, a gente falava em uma coisa que tendia a ser um mundo meio estático, um mundo de foto, texto. Muitos sites de notícias ainda são assim: foto, texto, texto, foto, foto, texto, texto, fotos. Era muito uma reprodução das práticas do jornal impresso, o que a gente fazia na internet. Na segunda metade da década, isso começou a mudar muito fortemente no mundo como um todo. Que foi quando a noção de rede, eu acho que aí não só teórica como na vivência prática das redes, começou a impactar muito fortemente o negócio da notícia, o negócio dos jornais e os negócios das empresas de uma maneira geral. Aí naquele momento nós fizemos um redesenho, em 2007 nós fizemos um redesenho do site do Globo, e eu fiquei encarregado pela parte de interatividade. E interatividade era o momento em que a expressão Web 2.0 estava engolindo o mundo da internet, como assim. Isso é o que está acontecendo agora. E muitas vezes o que acontece no mundo é que uma expressão vem à tona ou é criada depois que ela já está, depois que aquele fato já está concreto, já está acontecendo. Então, assim, quando foi cunhada a expressão, ou quando se popularizou a expressão Web 2.0, a Web 2.0 já era uma realidade que estava carregando como uma onda todo mundo aqui dessa sala junto. Então, assim, você já estava dentro, não sabia o nome daquilo que estava te carregando. Aí, de repente, alguém criou um nome, colou Web 2.0, aí as pessoas começaram a conseguir, é isso que está acontecendo. Bom, nós fizemos 2 movimentos naquele momento no site do Globo. Um deles, nós criamos a área de comentários. Até aquela época, nós não tínhamos comentários no site. Então, nós criamos uma área de comentários no site. Eu fiz uma pesquisa grande com o que estava acontecendo em grandes sites de notícia, não só notícias gerais, algumas de esportes também. E eu via que a tendência dos blogs, o que acontecia? Você via que nos blogs, a força deles não estava só na produção do conteúdo, mas estava principalmente na capacidade de interlocução com as pessoas que estavam no blog. E como essa interlocução se dava, ou se dá até hoje? Se dá através dos comentários, então através das pessoas que estão ali conversando, trocando ideias nesse mundo. O que se passou? Eu vi isso muito forte naquele momento, como um retrato do que estava acontecendo na internet. Aí eu estou me referindo basicamente a sites de jornais. E aí nós criamos a nossa área, e aí nós caímos em vários debates assim. Os comentários serão moderados, pós-moderados ou pré-moderados? Vai haver que tipo de moderação? Não vai ter moderação? Nós vamos ter braços para responder a todos os comentários que sejam perguntas e questões para a gente, que é um ponto que eu acho que hoje é chave para toda empresa. Assim, é fundamental para qualquer organização que esteja viva e dentro da rede. Estar dentro da rede significa se comunicar. E se comunicar significa basicamente dialogar. E não existe diálogo em que uma pessoa só fala e a outra não responde. Então, nós temos 10 mil canais pelos quais não só comentários vêm, mas vêm também comentários com perguntas, com questões. Então, assim, elas vêm pelo e-mail, pelo Fale Conosco, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp, ela vem por 10 mil lugares. Essas organizações, elas precisam criar corpos para responder a essas perguntas, essas dúvidas. Vou fazer um travessão e vou dar um pulo grande para a experiência do Extra com o Twitter nas chuvas, provavelmente de 2010, eu acho, ou 2009, não lembro mais. Naquelas chuvas em que o rio parou, choveu a noite toda, quando amanheceu, estava no Jardim Botânico debaixo d'água, centro da cidade debaixo d'água, Bangu debaixo d'água, a cidade toda estava debaixo d'água. O que aconteceu? Naquele momento, nós percebemos que, mais do que o site, um canal grande de comunicação com os leitores eram as redes sociais. E naquele momento, muito fortemente, era o Twitter. Só que não era um caminho só de nós somos o emissor da comunicação e
eles lá são os receptores, que é o padrão básico de comunicação como era entendido antigamente e que já está rompido, quebrado e envelhecido. O que acontecia? O grosso da comunicação que se dava ali eram pessoas no Twitter fazendo perguntas para a gente. E as perguntas iam desde assim, você sabe qual é o trajeto que o ônibus meia não sei quanto, que passa pela Grajaú-Jacarepaguá, está fazendo, já que a Grajaú-Jacarepaguá está fechada? Essa informação vinha para a gente. Então, a gente tinha que caçar a informação, a resposta sobre aquilo. E não tinha essa resposta, porque assim, não éramos só nós que estávamos, aí eu estou falando empresa de comunicação, empresa de notícia. Os órgãos governamentais, eles também não estavam preparados para essas respostas. E efetivamente o que acontecia no caso da gestão dos ônibus, é que os ônibus estavam liberados para passar por onde pudesse passar para chegar no seu ponto. Então, quando a gente descobriu essa resposta, via Secretaria de Transporte, a gente foi e deu e enviou, olha, não há nesse momento nenhum trajeto fixo para nenhuma linha de ônibus. Eles estão tentando passar por onde dá. Mas nós confirmamos, a Grajaú-Jacarepaguá está fechada nos dois sentidos e não há previsão. A gente passou 24 horas basicamente respondendo, basicamente conversando. E aí isso foi um trabalho que assim, eu devo ter dormido naquele dia 3 horas. Era uma coisa que assim, como a gente não estava preparado, como eu falei da criação dos corpos, como a gente não tinha um corpo de resposta pronto para aquilo, foi uma coisa que se deu de novo, a ideia da onda. A gente não tinha um nome para aquilo que estava acontecendo, mas nós já estávamos no meio daquilo, nós tivemos que improvisar nós já estávamos no meio dessa sociedade em rede e nós tivemos que improvisar muito rapidamente um esquema para a resposta. Isso chegou a virar um caso. Depois várias pessoas procuraram a gente para que a gente relatasse como tinha sido aquela noite e aquele dia, com aquele volume de dúvidas e aquele trabalho de resposta. Um tempo depois, quando houve alguns problemas de violência no Rio de Janeiro, isso talvez um ano depois, um ano e pouco depois, se eu não me engano, próximo daquele episódio em que um helicóptero foi derrubado no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, próximo dali, mas não exatamente ali não. De novo, nós usamos o Twitter com a mesma função. Naquele momento, estavam circulando vários boatos pela cidade. Isso não vai abrir, tal bairro foi fechado, tal rua está fechada. Então, o editor de Rio, de geral do jornal, o Fábio Guzmão, ele criou uma hashtag que era "É boato, é verdade", em que a gente usava o Twitter para dizer para as pessoas: isso é boato, isso não está acontecendo, ou a gente dizia para as pessoas: isso é verdade, isso está acontecendo. E obviamente o nosso critério para dizer se era boato ou verdade era: nós tínhamos repórteres que tinham apurado, ou nós tínhamos ligado no local em que a coisa estaria acontecendo ou não, ou então nós ligávamos para os órgãos públicos para confirmar: é verdade que a rua tal está fechada? E aí nós avisávamos: a polícia militar está informando que a rua não está fechada. Então aquilo era boato. Ou então está realmente fechada, é verdade. Até hoje é uma marca do Extra, em episódios grandes assim, que há uma circulação de boatos, a gente usa essa hashtag "É boato, é verdade", para fazer um trabalho que é um pouco hercúleo, de ficar tentando limpar e dizer assim: isso sim, isso não, isso sim, isso não, para baixar até o nível de tensão e aumentar o nível de informação real circulando em rede. Então isso é uma travessão que eu estou fechando, parênteses que eu fechei, para contar das experiências dessa vivência de estar trabalhando em rede e ser surpreendido por grandes movimentos ou grandes ondas de pedidos de informação. Então, voltando para 2007, ainda no Globo, a primeira coisa que nós fizemos foi a área de comentários. Naquela época, poucos jornais no Brasil tinham área de comentário aberta. Não vou dizer que nós fomos o primeiro, não fomos, não me lembro quem foi o primeiro, mas assim, quando nós fizemos eram muito poucos. Tanto que várias vezes eu conversava com a Joyce, eu virava com a Joyce,
porque eu estava muito à frente desta parte do redesenho do site, e eu falava, e aí assim, eu fazia apresentações, e a Joyce fazia apresentações para a diretoria. E aí eu perguntava assim, Joyce, está claro para a diretoria o que nós estamos fazendo? Porque assim, era muito novo. E assim, a nítida impressão que eu tinha é que o diretor da minha área na época era o Agostinho Vieira, que é absolutamente inteligente e perspicaz, mas eu pensava assim, ele está envolvido com tantas outras coisas da organização ou do dia a dia, que eu não sei se ele está tendo a noção do que nós estamos fazendo, da importância e da novidade do que a gente está fazendo. A gente está abrindo, e a nossa decisão foi abrir com pós-moderação os comentários. Então, o que acontece? Todo comentário ia para o ar automaticamente e nós fazemos um trabalho posterior de ler todos os comentários e retirar comentários que fossem indevidos. Obviamente, nós tínhamos ferramentas, como existem até hoje, ferramentas que barravam palavrões, tentavam barrar palavrões. É uma ferramenta que você usa de palavras proibidas. Então, você cria vários palavrões lá, mas as pessoas acabam criando... Exatamente, escrevendo de outra forma para por lá. Então a gente tinha, e também tinha área de denunciar, para denunciar. Os próprios leitores podiam denunciar indevidos, textos indevidos. Nós tínhamos várias ferramentazinhas para tentar fazer com que o que entrasse no ar fosse alguma coisa válida que estivesse dentro das nossas regras de uso. Mas nós fazemos a pós-moderação para garantir que, para tirar do ar alguma coisa que tivesse passado por ali, tivesse passado por todos os filtros que nós criamos. Então essa foi a primeira coisa. A segunda coisa que nós criamos foi o Eu Repórter, que existe até hoje. O Eu Repórter é a área de jornalismo participativo do Globo, que é a área, ou do jornalismo cidadão. O que é o jornalismo participativo cidadão? Vocês devem, imagino que vocês saibam. É o conteúdo produzido pelo cidadão. O cidadão que está passando no meio da rua, viu um buraco, fez a foto, mandou para o jornal e falou assim, olha esse buraco no meio da rua do Carmo. De onde a gente tirou essa experiência? De onde eu tirei essa experiência? Na época, existia o grande caso de sucesso de jornalismo participativo, que na verdade continua muito forte, não esse caso específico, mas o jornalismo participativo continua muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos, mas o caso que a gente usou foi de um site sul-coreano chamado Oh My News. Ele tinha uma versão em coreano e ele chegou a publicar uma versão em inglês. OH My News. O Oh My News ele foi criado basicamente como um site de jornalismo participativo. 75% em algum momento ali de 2007, 2006, 2008, 75% de todo o conteúdo produzido no site, e era um site de notícias, era conteúdo que vinha de leitores. Eles tinham um pequeno grupo de jornalistas profissionais, mas esse grupo de jornalistas profissionais fazia só 20 a 25% do conteúdo. 75% estava na mão do público. E eles tinham um lema, que foi o lema que eu trouxe e que eu usei para defender fortemente que a gente adotasse e que a gente fizesse aquilo, que era todo cidadão é um repórter. Obviamente, esse tipo de afirmação já causava naquela época e ainda causa um pouco hoje em dia urticária em jornalistas, de uma maneira geral. Porque jornalista tem aquela coisa profissional de não, mas jornalismo não é isso. Jornalismo profissional é assim que se escreve uma matéria. Concordo plenamente, adoro a escola de comunicação, sou firmemente a favor do diploma de jornalismo, mas assim, eu acredito muito no jornalismo participativo. Por quê? Por maior que seja uma organização de notícias, você não tem como estar em todos... E aí, eu estou falando de organização de notícias porque eu trabalho num jornal. Não é bem isso onde eu trabalho, mas eu trabalho num jornal. Estou falando não é bem isso porque mudou o posicionamento dos jornais. Vou fazer uma outra lição. Até 15 anos atrás, ou 10 anos atrás, quando nós nos referíamos ao Globo ou ao Extra, nós dizíamos assim, eu trabalho num jornal, a empresa em que eu trabalho, ela produz um jornal. O mundo ter mudado e ter entrado no mundo em rede nos obrigou a uma revisão estratégica do nosso posicionamento. E essa revisão nos apontou para o seguinte,
nós somos produtores de conteúdo. Este conteúdo pode estar em diversas plataformas. E o jornal impresso, aquele que se compra em banca ou se recebe em casa quem é assinante, é uma das plataformas possíveis. Isso muda fortemente a cabeça de quem está produzindo e o processo de produção. Uma coisa é você passar décadas e décadas dizendo para as pessoas, dizendo para os jornalistas: você produz um jornal, esta empresa produz um jornal. Produzir um jornal é produzir aquela folha de papel, aquelas folhas, aquelas notícias que estão lá. Em cima disso, os processos vão ser de um tipo, a mecânica de produção vai ser um tipo. Quando você vai para o financeiro para fazer as tabelas e dizer assim, onde eu vou botar mais meu dinheiro, onde eu vou botar menos meu dinheiro, isso influencia. Quando você cria essa linha estratégica principal, ela vai definir da cabeça até o pé toda a estrutura da empresa. Quando você estrategicamente faz essa mudança, que parece apenas uma frase, você diz assim: sou um produtor de conteúdo, isso significa que este conteúdo pode estar aqui no papel, mas pode estar no celular, pode estar no computador, pode estar numa tela de LCD num shopping, ou dentro de um trem, ou dentro de um ônibus, pode estar em qualquer local onde haja um suporte que receba notícia e onde haja pessoas interessadas em ser informadas por notícias. Então houve uma mudança muito grande e hoje nós nos referimos às nossas empresas assim, como produtoras de conteúdo. Bom, então fecho esse parênteses e aí volto para o Eu Repórter. Foi uma abertura, então, imaginar que assim, qualquer organização, e aí não só a organização jornal ou a organização empresa produtora de conteúdo, mas eu acho que as empresas de vocês podem imaginar assim: bom, eu domino a produção desse conteúdo, eu tenho um grupo de produção X. Esse X vai ser sempre menor do que o grosso da população. Sempre. Não há empresa, não há companhia que, por maior que seja, ela esteja em todos os lugares. Vamos imaginar que é uma mineradora. Vamos imaginar que a gente está falando da Vale do Rio Doce. E que por algum motivo ela precise de informações, precise coletar informações em todo o Brasil, por exemplo. Se ela for depender de toda a estrutura dela, a estrutura organizacional dela, ela tem um limite, é finito. Chega um momento que bate. O número de empregados da Vale é X ou é Y. Se ela puder usar a rede de alguma maneira a seu favor para alcançar pessoas que estejam em todos os pontos do Brasil, a rede dela vai ser muito maior do que ela é. Ela tende ao infinito, embora não seja infinito por ter limitações técnicas, mas tende mais ao infinito. Então, no nosso caso, qual é o princípio que nós tínhamos em mente? Em tese, todo carioca é um jornalista. Todo carioca está passando na rua, indo para o trabalho, indo para a escola, voltando para casa, indo passear, indo brincar, e está vendo coisas que estão acontecendo. E eles fazem as suas narrativas. Só que como eles compartilham essas narrativas? Num modelo mais antigo, fora de uma escala de uma sociedade em rede, a gente era dito entre os amigos ou na família. Ele chegava em casa e falava: mãe, acabei de vir do cinema, a senhora não sabe, a rua tal está fechada porque tem lixo até o pescoço das pessoas. Hoje ele publica no Facebook, ele bota no Twitter, ele manda para o repórter, ele liga para as pessoas, ele tira uma foto com o celular. Hoje ele está completamente conectado. Então este cidadão é um repórter. Então é como se houvesse repórteres em toda a área. Sim. Mas quando você está falando essa parte do Eu Repórter, mas só em ocasiões de denúncias, né, pontuais. Porque eu não vejo participação das pessoas uma crônica de um sujeito qualquer sobre uma situação do buraco da rua. A pessoa só tira foto e fala: na rua Bonfim, tá uma rua estragada. Sim e não. É uma resposta estranha, mas a resposta é sim e não. O que acontece? Vou dar um exemplo claro do não.
quando eu estava à frente do projeto, lá atrás, isso foi mais ou menos entre 2007 e 2008, em 2009 eu já estava no Extra. Um dia nós recebemos uma série de fotos de um leitor do pôr do sol ali mais ou menos em frente ao Man, aqui mais ou menos em frente ao Man. Ele estava fotografando a Baía de Guanabara. Aí nós recebemos, eu falei assim, para a equipe, vamos botar no ar. E aí um repórter falou assim, mas pôr do sol é notícia? Eu falei assim, claro que pôr do sol é notícia. Se o leitor olhou para aquele pôr do sol e ele escreveu um pequeno texto, o pequeno texto era mais ou menos assim, podem acontecer muitas coisas nessa cidade, algumas coisas ruins, mas vamos falar sério, essa cidade é muito bonita. Então esse elogio dela cidade e o fato de estar, e se eu não me engano, era um pôr do sol numa sequência de dias ou de um dia de chuva. Depois de um dia de chuva, o céu tinha aberto. Isso é uma notícia. É para ele uma notícia. Para alguns amigos dele é uma notícia. Para alguns cidadãos do Rio de Janeiro é uma notícia. E não é um buraco. Não é uma denúncia. Nós publicamos. É uma crônica da cidade em formato reduzido. Nós publicamos. Nós tínhamos... e isso foi muito curioso, porque gerou uma discussão que nos fez quebrar um pouco o próprio conceito de o que é notícia para a gente. Quando a gente imagina isso do buraco, é como se a gente estivesse falando assim, notícia é necessariamente uma denúncia ou uma coisa ruim. Não é. Por exemplo, a gente já fez repórteres grandes com as coberturas digitais dos leitores do Rock in Rio, que é um evento. Então é cultural. Nós já fizemos também com repórteres, com leitores que foram ver a pré-estreia de filmes e eles fizeram as próprias críticas. Mas ficam todos ali no Eu Repórter, né? Ficam naquele espaço. Ficam todos no Não vai repórter. fazer uma notícia de filme, não vai lá pro blog do bonequinho. Não, hoje não vai para o blog do bonequinho. Ela não vai. Isso é um próximo passo que a gente tenta dar. Naquele momento, como a gente fez? A gente fez um layout em que primeiro a gente identificava, porque também a gente precisava identificar para separar, olha, isso é produção do repórter da empresa, isso é produção de um usuário, de um leitor, de um cidadão. Nós precisávamos. Como nós misturávamos isso? Nós misturávamos isso chamando essas matérias nas homes das suas na home principal do site, na home de Rio, na home de saúde, se fosse uma coisa de saúde. Nesse momento nós misturávamos, mas nós não misturávamos tudo numa única base. Especificamente sobre a crônica do bonequinho, sobre o bonequinho, o que aconteceu? Em 2009, provavelmente, me pediram para fazer o redesenho do site do Rio Show. E a minha proposta, o nome do projeto naquela época, na verdade não ia ser o site do Rio Show, era um outro projeto, ele se chamava Crítico 2.0. E o Crítico 2.0 era exatamente a aplicação da lógica do todo cidadão é um repórter para todo cidadão é um crítico de cinema. E a gente botaria os bonequinhos sendo... os bonequinhos seriam os bonequinhos ditos pelos leitores. O que aconteceu? A gente conseguiu levar esse projeto até um determinado ponto, mas aí pediram para a gente transformar o projeto no site do Rio Show. Quando a gente fez essa mudança, e é aquela coisa que eu falei da lógica estratégica, nós tínhamos um projeto que era Crítico 2.0. Um dia talvez eu faça até esse Crítico 2.0 como a gente imaginou. No que ele é invertido para Rio Show, no Rio Show o papel principal, o bonequinho, é o crítico do Globo. Ele não é o crítico leitor. Então a gente teve que fazer uma inversão e a crítica do leitor perdeu relevância, digamos, com relação à crítica do crítico oficial, que ficou com importância. Então se você entra no site, ele até está sendo redesenhado de novo, se você entra no site, ele tem a crítica dele e logo embaixo a crítica dos outros leitores. Está com algum destaque, mas está com menos destaque do que nós gostaríamos. O que eu gostaria de fazer era uma inversão, ou pelo menos uma colocação, uma coisa do lado da outra. Isso aconteceu quando a gente refez
o desenho da... não sei se eu respondo a sua pergunta, entende? Então, tem limites. Esse limite é o limite do jogo da organização. Que eu acho que todos vocês vão ter quando vocês começarem a desenvolver, se vocês já não desenvolvem ainda, projetos 3.0 dentro da organização de vocês. Não é fácil, quer dizer, para mim muita coisa foi relativamente fácil. Eu tive gestores ótimos e absolutamente abertos à inovação, nem sei se eu posso dizer inovação, mas pelo menos a novidade, as coisas novas, mas nem sempre é fácil você quebrar paradigmas dentro de uma empresa. Então, você virar para uma empresa e propor assim, eu acho que o bonequinho deve ser o bonequinho de cada leitor, é muito duro. O bonequinho tem 70, 80 anos. E são 70, 80 anos em que o bonequinho é o crítico fulano de tal, é o Elias Heredo, entende? São os nomes, é a Susana Shields. São nomes consagrados. Então, propor essa quebra, às vezes a empresa não está preparada ainda para isso. Porque talvez não acredite muito nesse modelo. Só que o que acontece é que quando você vai na rede, o grosso das críticas que as pessoas estão procurando são as críticas produzidas por todos nós. O IMDb. Quando você vai no IMDb, as pessoas entram no IMDb para ver a crítica feita pelos usuários. Isso não diminui a crítica do especialista, mas isso repõe em outro patamar. O que eu falei do receptor, eu falei que o modelo antigo existem os receptores aqui, os emissores de informação aqui, os receptores, esse modelo foi quebrado. Hoje, todo mundo é emissor e todo mundo é receptor. Então vai depender muito da abertura de cada empresa, ou da abertura de cada um dos nossos gestores, a velocidade com que a gente vai adotar esses padrões novos, vai quebrar os paradigmas e falar assim, não, eu não vou usar esse mais paradigma, vou usar esse outro, vou criar um novo. E ele vai ser criado para ser quebrado logo adiante, e cada vez mais rapidamente. Uma dúvida ainda relacionada a esse exemplo do bonequinho, né, onde os leitores colocam as opiniões dele. Como é que você consegue gerenciar essa sequência de conteúdos não estruturados numa média de um conteúdo estruturado? Ou seja, como é que eu avalio a qualidade daquele filme na média das opiniões de um monte de gente? Existe essa possibilidade? No caso, a gente poderia usar, o bonequinho tem uma gradação. A gente poderia fazer uma gradação em que eu tivesse, na verdade, é quase como se eu tivesse, quando eu tenho um crítico só, ele bota o bonequinho, ou sentado, ou assim. Eventualmente, o jornal o Globo bota 2 críticos com opiniões diversas para ver o mesmo filme. E aí ele bota os 2, mas em geral, na hora de publicar aquele resuminho, ele opta pelo que deu a melhor posição. Ele acha mais justo dar o que deu a melhor posição. O que nós poderíamos fazer era uma animação e considerar uma pontuação. O bonequinho dormindo é 1 estrela ou 0 estrela, 2, 3, 4. Você, na soma da média, você vai ter um 4,5. O 4,5, então, pode ser o bonequinho começando a se levantar para ir aplaudir, já aplaudindo. O 5 é ele aplaudindo inteiro. Entende? Você pode fazer uma gradação com um número e aí você criaria um algoritmo para isso. Isso. Bom, quando eu fui para o Extra em 2009 para 2010, eu fui refazer o site do Extra. E aí a gente tem relação não direta com o Eu Repórter, o Eu Repórter funcionou, aconteceu, mas tem relação com como a gente planejou o site do Extra. Nós vínhamos de toda a experiência que a gente tinha com Globonews.com, com o pessoal da Globo.com, que é sempre muito legal, é parceiro, consegue discutir, é uma discussão que é uma discussão muito prática na hora da modelagem, desde modelos de negócios até modelos de processos e produtos e estratégicos, mas a gente precisa ter uma ideia como eu prefiro trabalhar? Eu prefiro trabalhar criando primeiro um grande conceito, e para mim esse conceito, eu preciso desse conceito em palavras, mas também preciso de um conceito visual, e depois eu preciso transformar esse conceito numa prática. Então eu preciso de uma modelagem que me defina uma coisa estrategicamente, e depois eu transformo isso em algo prático. No caso específico do Extra, o que nós fizemos foi, inicialmente,
listar uma série de qualidades que nós gostaríamos de ver no site. Eu vou botar algumas, não vou me lembrar de todas agora, o projeto já tem 4 anos. Ele tinha que ser simples, ele tinha que ser quente, ele tinha que ser claro, ele tinha que ser direto, limpo. Nós juntamos vários desses conceitos. De onde vieram esses conceitos? Eles vieram de 2 lugares. Primeiro, eram palavras que remetiam à própria marca extra no papel. E embora eu esteja dizendo isso, que eram qualidades que já eram vistas pelo usuário na marca papel, embora eu esteja dizendo isso, desde o início nós definimos, nós não vamos fazer um site que seja reprodução do papel. Nós não queremos isso. Então nós não estamos reproduzindo aqui, quando a gente cria essa parte estratégica, nós não estamos reproduzindo o modelo do papel. Nós estamos pegando qualidades que são identificadas com a marca extra. Outras dessas marcas vinham do que nós acreditávamos que era a rede nesse momento. Então, outra que está aqui, ele tem que ser colaborativo. Nós listamos isso. Aí, a segunda fase não foi exatamente dividido em fases, assim, porque parece uma coisa muito organizada. Nós, uma vez, sentamos numa mesa em U, assim, levantamos as palavras e colamos as palavras. Não, foi uma coisa assim. Ele é estruturado. Existem modelos estruturados para se fazer isso. Mas também não é uma coisa assim, é super organizado. Não, é uma confusão, né? Mas assim, há modelos para se fazer isso. A gente, por exemplo, contratou um arquiteto de informação. Esse arquiteto de informação fez entrevistas isoladas com os stakeholders na organização. Então foi o diretor da Unidades Populares, foi até um repórter, foi até um editor e ia fazendo perguntas. Mas como é que você imagina o site? Mas qual é a qualidade mais forte que você vê no extra? O que você acha que o leitor se identifica? E esse arquiteto de informação era responsável por fazer uma pequena, para pegar isso e costurar o MMC e MDC dessas informações. Esses critérios aqui, eles não partiram desse exercício, eles já partiram de exercício prévio do conhecimento que nós já tínhamos do próprio produto. Mas eles eram estruturados, eles eram conhecimento, era informação estruturada. Então o arquiteto de informação, ele era o responsável por estruturar isso de alguma maneira. Houve uma segunda parte nossa que foi teórica. E a segunda parte teórica era assim, nós pegávamos livros, palestras, seminários, conversas com amigos nossos, e nós começávamos a pegar frases que pra gente definiam alguma coisa, ou daqui ou daqui. Uma frase que eu até comecei mais cedo com o Depô, e para mim tem a ver com ser quente. O site do Extra é muito colorido. Um critério que a gente botou ele tinha que ter força na imagem. Por quê? Porque a imagem hoje é alguma coisa muito forte na nossa sociedade. É assim, nós talvez estejamos realmente passando de uma sociedade que era muito oral para uma cidade muito imagética. Uma das frases é a frase de um futurologista alemão, que eu só vou me lembrar do primeiro nome dele, Gerhard, depois o tempo pode me cobrar, eu passo para vocês o nome, que era todo jornal será uma televisão. Eu ouvi essa frase dele num seminário em São Paulo, mais ou menos naquela época. Anotei essa frase e o que a gente fazia? A gente pegava essas frases, nós pegávamos essas frases e colávamos nas paredes da nossa sala de projeto.
Então essas frases eram frases que iam guiando a gente. Eu senti uma dificuldade em algum momento, que aí a minha parte, assim, eu precisava visualizar, ter uma ideia geral de uma estrutura, de alguma coisa que fosse uma imagem que definisse para mim isso. Aí, um dia, de novo, com muitos papéis, muitos livros, vendo frases, vendo palavras, eu ficava olhando para isso, a gente ficava todo dia olhando, chegava e falava assim, simples, colaborativo. E aí, baseado nisso, um dia, por acaso, eu esbarrei com uma imagem de um quadro do Mondrian, que é uma das séries que tem um nome de jazz, se eu não me engano. E ele, basicamente, é um wireframe. Ele é basicamente um wireframe. Óbvio, eu não sou um desenhista, mas ele basicamente é algo assim. Vamos supor que seja isso. E já foi usado várias vezes como modelo modelo lógico de estruturação de sites, porque o que ele é? Ele é modular. Aí ele aqui, um desses quadrados é azul, por exemplo, e um outro quadrado aqui em cima é amarelo. Vamos supor que seja isso. Quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, é isso. Vamos trabalhar com um site modular. Por que nós vamos trabalhar com um site o mais modular possível? Primeiro, nós tínhamos uma limitação, e temos uma limitação, que todo mundo vai ter sempre, de número de pessoas. Então, quanto menos modular você fizer o seu site, ou nós fizéssemos o nosso site, mais pessoas eu ia precisar para editar as homes. Quanto mais modular eu fizesse, e por modular significa assim, esse módulo aqui, ele representa 2 módulos desse. Então, eu posso tirar esse módulo daqui para simplesmente duplicar. Esse daqui é 2/3 desse. Todos eles eram remontados. De modo que montar uma home ou montar uma página é simplesmente pegar 3 ou 4 módulos e mexer, e quebrar. Ele casava os processos de trabalho da gente com várias das palavras que nós tínhamos aqui. Isso permitia que eu fosse quente, isso permitia que eu fosse claro, isso permitia que eu fosse limpo. Óbvio, ainda não estavam todas as áreas definidas. Aí, que é onde cada módulo seria um tema ou seria um conceito? Seria um conceito. Não seria um tema, não. Aí chegou um momento, que é o momento que eu quero casar com a história do repórter, do colaborativo e da rede. Que eu falei assim, bom, se nós queremos que o site seja colaborativo e que as pessoas se sintam, as pessoas usuários se sintam tão importantes quanto nós que estamos produzindo, todo mundo se sinta importante na cocriação daquilo, que o que acontece numa sociedade em rede é que todo mundo é co-criador, todo mundo é co-criador de uma manifestação, todo mundo é co-criador de uma tarde numa exposição, todo mundo é co-criador Flamengo Fluminense, Vasco Fluminense amanhã no Maracanã. A torcida é co-criadora daquele ato. Isso é uma necessidade também nova das organizações se enxergarem que assim, elas não são as criadoras únicas, não é eu aqui e eles lá, somos nós juntos o tempo inteiro. Então o que eu propus? Normalmente, onde é a área de comentário dos blogs ou dos sites de notícias? É no pé. Eu falei assim, nós estamos chamando os nossos colaboradores, as pessoas que são mais importantes para a gente, para ser a última coisa a ser lida no final da página, quando a pessoa já está caindo, às vezes as pessoas nem chegam lá. Aí a minha primeira proposta foi fazer o seguinte, imagina que você está na página de artigo. O artigo vai estar aqui, propriamente dito, que eu escrevi. A página inteira é uma página de artigo. Então, aqui vai estar com o meu título e o texto e a foto. E aqui vão estar os comentários dos leitores. Meio a meio. Vamos fazer meio a meio. Obviamente causou uma comoção para as pessoas. Eu estava tirando os comentários daqui e dando o mesmo peso que o artigo. Eu mesmo propus uma solução um pouco diferente, um pouco menos
menos radical. Eu mesmo não estava preparado para isso, embora durante o 1.8, Aloy 1.8. embora no processo, no tal processo uniforme de criação, não, porque eu lembro até que os meninos, o grupo comentava comigo e falava assim, cada vez que as pessoas conversavam e diziam alguma coisa assim, não, mas nós estamos num jornal, é um jornal. Eu falei assim, olha só, vamos começar pensando assim, não vamos pensar que nós estamos fazendo um site de um jornal, vamos pensar que a gente está criando um espaço de comunicação entre as pessoas. Então, pira, vamos pirar. As minas piram, então vamos pirar, enlouquece. É muito mais fácil você enlouquecer primeiro, quebrar as coisas e depois ir remontando, porque você fala assim, não, quebrei demais, espera aí. No papel é super fácil. Você quebra no papel, não estou falando quebrar efetivamente a parede nesse momento e depois ir olhar e falar assim, caramba, agora vamos remontar a parede. Não, é pensar assim, mas deixa eu imaginar como vai ser essa sala sem essa parede aqui. Aí depois você vai falando assim, não, vamos quebrar meia parede, um terço de parede. Então o que nós fizemos? Nós fizemos um terço. Nós dividimos a página de artigo, imaginando que era um terço, um terço. Essa área passou a área com o título, a foto que ele fez, e os comentários dos leitores estão aqui, hoje abertos, dentro de um enorme balão. É curioso que, embora as pessoas não percebam isso, talvez seja a coisa mais ousada que a gente tenha feito. Muita gente volta no site do Extra, não para ler a matéria, mas para ler os comentários, que as pessoas se divertem. Porque assim, a gente tem muita matéria de TV, de novela, de famosos, então as pessoas morrem de rir dos comentários que estão ali, ou se divertem, as pessoas querem ler também os comentários. Eu acho que em algum momento a gente... Os comentários são moderados também? São moderados. Pós ou pré? Hoje são pré-moderados. Eu acho que em algum momento a gente vai poder vir para cá. E se você olhar... Oi? Como é que funciona? E se você olhar, quando você clica aqui em ler todos, o que acontece? Toda essa página, toda essa área que desce, e os comentários ficam aqui. Passam a ocupar toda essa área dos comentários. O artigo propriamente dito vem aqui para baixo. Então você começa a navegar só nos comentários. Tem que ter login para comentar? Você tem que ter login para comentar. Você passa a dizer que os comentários dos leitores são tão importantes quanto a contribuição, quanto o que nós estamos escrevendo. Tudo é tão importante quanto. E, quando a gente fala comentário, a gente pensa assim, eu até dei o exemplo, a pessoa está comentando sobre a novela, ou sobre o famoso, porque o corpo da Graciane é assim, porque a Viviane Araújo é assado, mas assim, não é só isso que aparece. Não é só isso que aparece, e é um preconceito até nosso dos jornalistas achar isso. Eu acho que a grande riqueza da área de comentários, e isso explica por que hoje eu prefiro fazer pré-moderado. Há uma infinidade de informações que vem via comentários e que permite que a gente gere conhecimento, nova informação, conhecimento sobre, digamos, o que é o mundo exterior e conhecimento sobre nós mesmos. Eu vou dar um exemplo, porque o que acontece? Se eu faço ela pós-moderada ou se eu não faço moderada, em que a organização pode cair? Ela pode cair numa situação que é assim, deixa os comentários irem entrando ali. Deixa os comentários ali. Na verdade, vira simplesmente um campinho onde a gente colocou os comentários e as pessoas vão falando. E eu não tenho nenhuma relação real de diálogo ou de comunicação com aquelas pessoas. No que eu pré-moderei, isso foi uma observação assim, que foi absolutamente acidental. A gente, na verdade, estava com um problema na ferramenta e eu falei assim, então vira e vamos pré-moderar, que aí eu vou aprovando. Foi assim, a gente viu um valor enorme naquilo que está ali. É um trabalho quase de mineração de dados. E isso tem que ser feito por seres humanos. Isso eu acho que não existe algoritmo que vai dar resultado.
pré-moderado você lê antes de divulgar. A gente lê antes de basicamente publicar. isso. O tempo todo tem alguém lendo. Não tem assim e fazendo. pré-definido, se for falar Não, isso, não já. tem. Nós decidimos fazer geral, não tem. Então é Mas um trabalho. Mas desculpa, a ferramenta está pronta para os dois lados. Então, se assim, amanhã de manhã eu posso decidir assim, tem muita gente ou então a pessoa que ia moderar faltou. A gente pode abrir e Mas uma deixar pessoa dá conta? Uma pessoa dá conta. Não tem muitos comentários, a gente estava vendo aqui agora, a gente estava tentando procurar uma notícia com Tem comentários. poucos comentários. Diminuiu, inicialmente, quando a gente botou o site no ar, tinha muitos comentários porque a gente não estava pedindo o login, o cadastro. No que a gente pediu o cadastro, e aí foi um pedido do comercial, do jurídico, do departamento jurídico, isso diminuiu o volume de comentários. Deixa eu ver se eu acho. O critério para moderação. Mas no Globo não daria para fazer essa pré-moderação, daria lá? O Globo tem muito comentário. Você O teria, Globo acho que não modera. Eu acho que não, tem muito. Não Esse aqui tem modera. mas você teria condição de fazer o pré-moderado no Globo? Eu não sei, porque eu não sei se tem muito volume. Eu não sei qual é o volume hoje de comentários do Globo. O G1, se eu não me engano, o G1 não abre comentário em todas as matérias. Não. Ele abre em algumas só. Nós abrimos em todas as matérias. Essa, por acaso, tem 68. O Aloy tem critério para moderação. O que a gente evita? Palavrões, acusações sem prova, insultos. Basicamente é isso. São os critérios. É por isso o fato de moderar ou não, é por isso que vocês não usam o login do Facebook. Vocês estão falando do geral. Isso, de uma maneira geral, a gente não usa o login do Facebook, exatamente. Por isso. É por isso, A gente já pensou em usar. Eu, pessoalmente, não sou a favor. Por quê? Também a gente tinha pensado em usar o próprio comentário do Facebook, a área de comentários do Facebook para ser. Só que o que acontece? No que a gente coloca isso, todo esse manancial que efetivamente tem um valor, ele vai para dentro do Facebook, ele não fica para dentro da nossa base. Então, se eu quiser fazer alguma articulação, se algum dia eu tiver um engenheiro que consiga criar um algoritmo que vai fazer, e aí pense nas empresas de vocês, que vai fazer correlações entre matérias, de novo, você tem matérias de famosos de televisão, mas a gente tem matérias de empregos, tem matérias de polícia, tem matérias... Se eu quiser fazer algum tipo de cruzamento, eu não vou ter como fazer. Porque a base não é minha, a base é do Facebook. E ainda tem um problema, por exemplo, se você está no trabalho e quer ler uma notícia, o trabalho do Facebook é bloqueado, você não pode comentar. Você não pode comentar. Então, o que eu ia falar do valor dos comentários. Quando a gente estava... nesse caso fui eu até que estava pré-moderando. Eu de vez em quando, várias vezes eu vou moderar os comentários, porque eu gosto de acompanhar. E aí tinha uma matéria, que eu não me lembro mais sobre qual era o assunto, mas entrou uma mulher, eu acho que era uma senhora, pela maneira como ela falava, que começou a contar uma história em vários... A gente tem um limite de caractere por comentário. Acho que são 2.000 caracteres por comentário, não tenho certeza agora. Ou 1.000, acho. Ela publicou 7 comentários em seguida contando uma história. E a história era de uma família na Baixada Fluminense que estava passando necessidades e que tinha um problema de saúde na família, que por uma questão genética as crianças podiam desenvolver um tipo de câncer e algumas desenvolviam. E como era uma família muito pobre e grande, tinha muitos filhos, ela estava com dificuldade de comprar alimentos mesmo para a família. Então, assim, além do tratamento, eles tinham dificuldade de... Ela contou essa história e o último post dela era um telefone de contato. Nós temos uma regra, isso é uma regra, a gente não publica telefones nos comentários. Eu li a história e falei assim, meu Deus, que história é essa? Peguei os comentários, aprovei os comentários até o último, menos o último, que era onde estavam os telefones, passei para a redação e falei assim, acho que nós devemos checar essa história, não checar para ter a verificação se ela era real. Para mim, ela estava claro que ela era real. Eu acho que nós temos que fazer uma reportagem sobre isso.
A gente foi ao local, fez a reportagem parou na primeira página do jornal de 2 dias depois. E aí confirmado, eu resolvi publicar o último comentário, que era o comentário do telefone. Por quê? Porque realmente só tinha sentido o grosso porque ela estava pedindo ajuda. Eu precisava ter na área de comentários, foi uma exceção. Eu tive que abrir uma exceção, porque assim, quem lesse os comentários inteiros e quisesse ajudar, sem o último comentário não conseguiria ajudar. Então eu precisava publicar o último comentário para poder ajudar. A gente só pegou isso, com certeza, porque estava pré-moderado. Se tivesse pós-moderado, ele ia passar no bolo. Então, assim, eu não ia estar me comunicando com as pessoas. Nós ligamos, nós entramos em contato. Então, esse diálogo, não existe sociedade em rede, organização que esteja achando que está em rede, em que não se dialogue. Não existe. A gente vai estar mentindo. É óbvio, se a gente dizer, é óbvio que a gente tem dificuldades, que a gente tem deficiências, a gente tem deficiências. Então, assim, às vezes a gente pode demorar 15 minutos, 20 para publicar um comentário. Ou então, por exemplo, num episódio como eu falei da chuva, chega um momento que você não consegue responder uma determinada pergunta. E aí, uma coisa que de novo, é uma coisa importante. A gente tem que conseguir dizer assim, eu não sei. Então, assim, porque é uma coisa que jornalista em geral, e eu acho que a gente não consegue dizer. E assim, então, assim, recebi, não sei se o ônibus está passando pela ladeira de Jacarepaguá, assim, não sei, vamos apurar, assim que a gente souber, a gente responde. Então, ter que dizer eu não sei é uma maravilha, nos torna humanos, quando durante muito tempo, alguns jornalistas, ou até muitos, achavam que era um Clark Kent, entende? Achavam que era um super-homem. E não somos. Nós somos seres humanos iguais a todo mundo, com as mesmas dificuldades. E algumas delas são não saber tudo. Então nós temos que dizer assim, eu não sei isso. Não. Uma coisa que na verdade, a gente já conversou sobre isso lá na Implan, e a nossa novela continua. Uma coisa que eu percebo aí, eu tenho observado isso principalmente lá no Globo, já escrevi isso lá no blog, já tinha comentado, que é a discussão que é a seguinte, você está falando da pré-moderação. Eu sinto falta de um repórter de comentários. Digamos assim, você está vivendo hoje uma situação da pré-moderação. Tudo bem, você criou uma pré-moderação para obrigar as pessoas a lerem, etc. Tal. Foi uma gambiarra que eu acho que você fez teórico-filosófica. A minha avaliação é uma gambiarra teórico-filosófica, tudo bem. Mas eu vejo o seguinte, eu vejo no Globo, não só o não uso do algoritmo para você poder classificar os comentários que as pessoas curtiram mais ou curtiram menos, para dar uma relevância, como eu vejo também o seguinte, as pessoas pensam assim, o que eu faço de matéria é notícia. As minhas fontes são as fontes oficiais da sociedade. Aí acontece um acidente de um avião, entra um aeronauta lá, qualquer, e diz assim, olha, eu já pilotei esse avião, e esse avião comigo sempre dava um determinado problema. Este é um dado fundamental para entender o desastre. Mas aí, para o jornal, aquele cara não é uma fonte reconhecida. Então eu fico imaginando que a gente teria que ter um repórter em que o papel desse repórter é dizer o seguinte, no dia seguinte vai sair, olha, a opinião dos nossos leitores sobre o Sérgio Cabral, o depoimento do helicóptero, é mais ou menos essa. Isso é notícia. Sim, nós fazemos isso no Extra, não fazemos muito, mas fazemos isso. Em alguns casos, sempre que nós temos matérias com um número muito grande de comentários, e são matérias muito polêmicas, desculpa, não necessariamente polêmicas, polêmica é a palavra errada, são matérias que ganham uma relevância muito grande para os próprios leitores, nós selecionamos comentários e publicamos no impresso, mostrando esses são os comentários dos leitores. Nós fizemos um movimento esse ano, nós criamos uma página que é extraonline.com.br/comentários. Ela não tem um link na home ainda. Essa página é uma página de todos os comentários do site. Qual é a ideia? Era quase como se eu quisesse ter uma editoria de comentários.
Porque os comentários, da maneira que a gente montou a página, o site, eu só leio os comentários relacionados ao artigo. Nessa página de comentários, primeiro, eu leio todos misturados, como se fosse um grande coral de vozes falando tudo ao mesmo tempo. Eu posso filtrar... Oi? Você chegou na praça. Você chegou, exatamente, você está ouvindo tudo. Eu posso filtrar por canal, eu quero só os comentários famosos, eu quero só os comentários de polícia. O próximo movimento que a gente imagina fazer nessa página em algum momento é poder filtrar por temas. Aí eu quero todos os comentários de todas as matérias do Sérgio Cabral. Eu quero os comentários de todas as matérias sobre o corpo da Graciane. Eu quero os comentários de todas as matérias sobre o custo do Maracanã. E a gente vai criar a mãozinha para cima para criar também Oi? Divertida a página de comentários. A gente vai criar também para criar uma relevância dos comentários feito pelos próprios leitores. Então, assim, a tendência é que a página, o primeiro comentário Deixa eu botar aqui o pessoal. Tá ali, se vocês quiserem levantar para... Eu boto aqui no visual, o pessoal vê aqui. É que o primeiro comentário é o último. O último comentário feito tá ali preso. A nossa ideia é que ele passe a ser o mais recomendado do dia, ou das últimas 24 horas, ou das últimas 6 horas. Você vai dar um like nos comentários? Exatamente, vai dar um like nos comentários. E aí a gente vai criar uma estruturação do like. Mas ela está começando, para você ver. Tagueamento também? Sim, e com tagueamento eu vou precisar taguear para poder fazer aquela lógica de assim, se eu quero ver todos os comentários do Sérgio Cabral, do Maracanã, e vou poder também, como eu tô cadastrado, como as pessoas estão cadastradas, eu quero ver todos os comentários do leitor fulano de tal. Isso é o que a gente imagina no futuro. Barra comentários. Barra comentários, Esse online. Vocês já fizeram, ou se conhece, assim, quando eu fiz aquela pergunta Extra.com/comentários. do Eu Repórter, a minha pergunta era assim, porque você falou assim, o cara tirou uma foto do pôr do sol e tal. Já, não sei se é normal, já acontece com alguma frequência, de contratar, tipo assim, tem cara que tira ótimas fotos. Vamos contratar esse cara para ser o nosso fotógrafo. Ou o cara escreve um crônico, vamos te convidar para ser um colaborador. Não, ainda que eu saiba, ainda não aconteceu. Então já é menos ali. Porque eu acho que isso seria muito produtivo para o jornal, né? Ainda não aconteceu, que eu saiba. Eu lembro, talvez uma coisa que a gente precisa fazer é assim, a mesma pessoa que comenta é a pessoa que às vezes manda um Eu Repórter. Então, assim, a gente poderia de alguma maneira talvez premiar os colaboradores, as pessoas que fossem grandes colaboradores. Eu lembro que lá no início, em 2007, em 2007, 2008, eu me lembro, por exemplo, de um rapaz que morava no Rio, mas surfava em Saquarema, ou em Cabo Frio, ou em Arraial, algum lugar assim, e que ele começou a mandar muitas colaborações. Um dia apareceu um pinguim na praia, ele fotografou o pinguim e mandou o pinguim. Esse pinguim foi parar no jornal, foi publicado no jornal impresso também. E aí ele começou a ver outras coisas. Então um dia era um mega engarrafamento na Niemeyer. Ele mandou as fotos. Ele se acostumou a ser... Mas assim, eu não consigo vê-lo como exatamente um colaborador fixo. Eu acho que nem ele queria isso, entende? Ele continuava querendo ser o surfista, ele trabalhava até com design, acho que trabalhava com design, porque assim, ele ficou tão comum que às vezes ele ligava pra gente pra fazer assim, vocês vão aproveitar a foto? Então passava um e-mail, a gente agradecia, porque a gente sempre agradece, obrigado por ter enviado a sua foto, a gente vai aproveitar, vai sair amanhã no jornal, então a gente acaba conhecendo a pessoa. Tem alguns que a gente conhece realmente. A questão de o tamanho varia o tamanho varia pelo tamanho do comentário, do próprio comentário.
E ela gostou de Camarada Putin. Uma vez se o cara manda uma foto, é considerado domínio público? Vocês já podem ele tem divulgar sem autorização? Para mandar, ele é obrigado a fazer um opt-in aceitando os termos de uso. Nos termos de uso, ele aceita compartilhar os direitos autorais com a empresa. E se a empresa vender, porque a empresa pode vender essa foto, aí ele recebe 50% do valor. Alô, deixa eu te perguntar uma coisa. Aí já entrando um pouco na discussão que a gente estava fazendo. Perspectiva da mídia diante dessa sociedade em rede para os próximos 5, 10 anos aí. Muito tempo. 3 anos, semana que vem então. Pode. Semana que vem. Sérgio Gaddafi, A próxima eleição, até a próxima eleição. Qual é a grande tendência? Eu imaginava que a eleição passada ia ser uma eleição que já ia ter uma força muito grande das redes sociais. Teve até. Marina teve. A Marina fez um trabalho forte, mas eu acho que, assim, é uma opinião minha, assim, muito de fora. Mas vendo no conjunto, não me deu a impressão de ser uma super, uau, não me deu a impressão de ser um Obama da vida. Não no Brasil, eu acho que naquele momento não aconteceu. Eu acho que na próxima eleição vai acontecer. Uma coisa que se dá nesse momento é que quando a gente abre o espaço dessa sociedade em rede e vê, lê, ouve esse batalhão de vozes criando esse coral múltiplo e é um coral que muitas vezes é dissonante, o que a gente percebe? A gente percebe que essas vozes, elas criam micro-universos. Isso eu acho que é uma coisa que está na base hoje das manifestações que estão acontecendo, não no Rio, no Brasil, de uma maneira geral. Se você vai para a rua, você vê desde uma pessoa segurando um cartaz de sou enfermeira e luto pela aprovação de tantas horas de serviço por semana, até uma pessoa que quer a escola pública aqui gratuita, uma outra que é contra partidos políticos. Então, assim, você vê que os micro-universos estão todos ali se misturando numa representação múltipla. Visualmente, até talvez lembre um pouco essa página cheia de balões falando de tudo ao mesmo tempo, que é talvez o grande nó da gente. É por isso que essa página não está pronta, de certa maneira. Ela está no ar, mas não está pronta. Porque, assim, como é que eu organizo? Acho que é o Caetano Veloso que tem uma música que tem um verso que é Eu organizo o carnaval. Carnaval é desorganizado. A ideia do carnaval é ser a liberdade geral, é ser a desorganização. Então é quase uma contradição. Mas como é que eu organizo o carnaval? Como é que eu dou uma ordem mínima? Eu acho que há um momento que é um momento de você se abre para que venha tudo, abriu para que venha tudo, mas agora como é que eu reparto isso? Essa parte do repartir, eu acho que a gente vai depender muito do pessoal da área de comunicação, mas muito mais do pessoal da área de engenharia, para criar algoritmos que permitam a gente, usando a semântica, organizar conteúdos, para a gente conseguir criar filtros que permitam a gente entender assim, essas são as reivindicações das enfermeiras, essas são as reivindicações... Tipo Causa Brasil? Exatamente. Entende? É absolutamente necessário, cada vez mais, e no nosso caso dos jornalistas, eu acho que uma coisa que está mudando, além dos jornalistas estarem deixando de ser Clark Kent, vários vão começar a ser cada vez mais engenheiros, tecnólogos de informação, no sentido que eles vão ter que aprender a lidar não só estrategicamente com a gerência da informação, com a gestão da informação, como eles vão ter que saber
criar ou ter pessoas que criem para eles a gestão desses metadados, desses dados, para ele conseguir organizar. É o que se chama hoje de data jornalismo, jornalismo de dados, né? Que é fundamental, porque assim, o que acontece é que a gente tem milhares de bancos de dados por aí, bancos de dados públicos e privados, alguns abertos, a tendência é que todos os públicos sejam abertos, os privados fechados, mas que a gente pode organizar e ir trazendo informações. Agora, como é que a gente entra nesse meio de informações? Como é que você entra? O IBGE disponibiliza todos os dados do censo. Eu sento e fico lendo 10 mil páginas sobre todos os dados do censo? Não, eu preciso que um engenheiro com uma cabeça de tecnologia de informação nos ajude a reorganizar esses balãozinhos para assim, vamos perceber quais são os grandes movimentos e os pequenos movimentos que a sociedade brasileira está passando a partir do censo. Então a tendência é acabar com os jornalistas? Não acho que a tendência é acabar, não. Acho que é o jornalista se transformar. Acabar com o jornalista no modelo antigo, digamos assim, no modelo antigo, com certeza. Eu acho que o jornalista vai ser uma pessoa nova, porque, por exemplo, uma coisa que o jornalista tem que conseguir fazer é gerenciar o diálogo. Antes, 20 anos atrás, como é que a gente dialogava, nós jornalistas dialogávamos com o leitor? Através da carta dos leitores. Imagina, a pessoa escrevia uma carta que devia demorar 1 ou 2 dias, ou 3 ou 4 para chegar na redação, era lida por um grupo e era publicada. Então, assim, eu só 3 dias depois, através de uma carta, eu sabia qual era a reação do leitor à minha matéria. Alguns leitores ligavam para falar da matéria, então às vezes eu tinha. Hoje é imediato. Quantos dos nossos jornalistas leem os comentários que estão escritos nas suas páginas, nas páginas dos seus artigos e respondem? Entende? Tem poucos. Deveriam ser todos. Então também não deve ter mais jornal impresso? Não, acho que vai ter jornal impresso sim, mas acho que vai ser menor do que são os jornais atuais. Acho que eles tendem a ser menores do que os jornais atuais. Menor em que sentido? De conteúdo? Menores no sentido de tamanho mesmo, e menores no sentido de talvez uma circulação menor. Porque o que acontece hoje? Hoje, como todo mundo está produzindo conteúdo, a nossa atenção está mais dispersa. De novo, vem a imagem dos balãozinhos. A nossa atenção se dispersou, ela se abriu para vários campos. Então, assim, eu tenho que ver o que está no Twitter, eu tenho que ver o que está no Facebook, tenho que ver o que está na minha caixa de e-mail. Eu ainda uso e-mail, tem gente que não usa mais. Eu tenho que ver o que está na capa do site que eu faço, eu tenho que ver o site do Globo, o G1, o UOL, a Folha, o Estadão, o New York Times, a CNN, a BBC, olho a televisão olho pelo menos 3 TVs, pelo menos a Band, a Globo e a Globo News TV para ver o que está acontecendo. Lá fora vejo a TV, às vezes olho a TV da CNN e a BBC, ainda tendo o telefone da minha família. Vamos internar, está na hora de internar. Exatamente. Chega um momento que eu entende? Então, o que acontece? Hoje, quando eu compro, por exemplo, um jornal de domingo, que tradicionalmente, ele até hoje é menor, mas tradicionalmente o jornal de domingo é um jornal muito parrudo, muito grande. É um jornal para você sentar e ler. Você lê literalmente Quem tem esse tempo hoje? Não é que a gente tenha perdido o tempo, claro. O engarrafamento da cidade do Rio e das cidades, de uma maneira geral, atrapalharam bastante isso. Mas no domingo não tem tanto engarrafamento. É uma questão de atenção. Não é que o nosso tempo tenha diminuído, é que a nossa atenção está mais compartilhada, ela está pulverizada por grupos maiores. E, de novo, isso não é uma coisa só de jornal, não. Isso é uma coisa das organizações de uma maneira geral. E a cara do jornal de papel já mudou muito. E a cara já mudou muito para se adaptar a isso, para ser uma cara mais enxuta, com uma cara mais rápida, mais atrativa, mais ágil, uma coisa que justamente assim, você bateu o olho e lê uma coisa aqui, já pode ir para o Twitter, já vê no celular, já confere aqui e já vai para lá. Mas isso está em todas... Mas não tem uma forte tendência também, Alô, de caminhar para uma sombra que hoje existe na sociedade, que é do aprofundamento e um pouco mais do cenário, da análise? Porque você hoje tem muito dado e pouca análise. Então, e você tem, às vezes,
todo mundo comenta tudo, mas às vezes falta alguém que possa se dedicar e aprofundar um tema. Essa é uma das linhas em que os jornais acreditam que vão se reestruturar e se reposicionar. Os jornais vão ficar com um espaço de análise, de aprofundamento dos temas. Porque o que acontece Você concorda com isso? Você falou eles falam isso. Eles, porque talvez eu não concorde. Eu conheço você. Quando você fala eles, é que você não concorda muito. Eu não concordo muito. Eu não concordo muito. Por quê? Mas quem vai fazer isso? Nós, vocês. Você acha que essa análise também não vai ter um líder alfa fazendo? Não sei se eu acredito em líderes alfas. Não. Vou dar um exemplo de uma outra frase, então, se ainda tiver papel aqui. Os líderes alfa existem, eu posso dizer para você. Não sei se você acredita que eles continuarão existindo. Eles continuarão existindo. Ah, sim. Há um tempo atrás, eu vou tentar responder essa pergunta. Há uns 3 anos atrás, eu não acho que existe uma crise da notícia, não acho mesmo. Eu acho que o que existe é uma crise do modelo de negócio dos jornais, da empresa jornal, digamos assim, mas não uma crise da notícia. As pessoas querem mais informação cada vez mais e cada vez mais rapidamente. Há uns 3 anos atrás, eu me lembro que as pessoas começaram a falar muito sobre qual seria a força do jornal. Por exemplo, ao criar áreas de artigos mais aprofundados. As pessoas diziam que era a curadoria. Essa palavra aqui virou uma moda nos meios que debatiam estratégia dentro da crise da mídia de uma maneira geral. Qual era a lógica que vinha por trás dela? Nós temos um mundo em que todo mundo está falando ao mesmo tempo. Vários balõezinhos estão lá, vários balões em várias direções. Nesse mundo, você corre um risco de mergulhar numa enorme confusão, num enorme caos. Como você foge do caos? Buscando alguém que vai dizer assim, olha só, eu vou pegar esse caos aqui e eu vou dizer para você o que é importante aqui para você ver. O importante é esse balãozinho, o importante é esse balãozinho e esse balão ali. Você quase não viu que era tão pequenininho. Quem faz isso? É um curador. Um curador é a pessoa que monta uma exposição e diz assim, por exemplo, o curador da mostra dos impressionistas aqui no CCBB. Foi o conjunto de caras, os curadores, que foram a Paris e falaram assim, vamos trazer esses quadros. Eles não podiam trazer todos. Não dá para trazer todo ao mesmo tempo. Então eu preciso trazer alguns. Ele precisa dizer assim, e qual é o critério para alguns? Eu tenho um critério porque eu sou, digamos, um especialista. Eu não sou a mãe, não. É quem acredita na curadoria. E aí se associou muito o seguinte, o jornal é o curador. O jornal vai sobreviver por quê? Porque as pessoas reconhecem nele uma autoridade, que é a autoridade da curadoria. O jornal edita e diz no dia seguinte, isso é importante. Eu não discordo que há um aspecto de curadoria no jornal, não discordo disso. Mas, baseado naquela frase, todo cidadão é um repórter, eu imaginei a frase, essa frase é o slogan do All My News, tá? Eu imaginei a frase, todo cidadão é um curador. Ele é um curador de algum tema, de algum tópico, de algum assunto. No momento em que eu acho que, para mim, no momento em que eu quero escolher um filme para assistir,
o bonequinho é tão importante quanto um grupo de amigos meus, esse grupo de amigos meus passa a ser um grupo de curadores de cinema. Tem vários. Duas coisinhas disso. Com relação a isso, eu acho que seria no plural, todos cidadãos, no plural correto, porque de repente o que interessa é a média das opiniões, né? Não é a opinião individual pulverizada. Eu não quero ter 100 opiniões, eu quero saber dessas 100 qual é a média, qual é a direção. É positiva, é negativa com relação a isso daquele tema. De repente, não sei, é só uma visão contraditória para a resposta vai ser sim e não. Por quê? Porque isso é mostrado um pouco pelo Facebook, pelo Twitter. A gente se preocupa muito, às vezes, não com a opinião que é a opinião média, mas com a opinião dos meus amigos. E nesse caso, dos meus pares. E aí os meus pares, eu considero que os meus pares são as autoridades. E não a média é a autoridade. A autoridade não é dada necessariamente, em alguns casos, a média é uma autoridade, mas nem sempre ela é. Em alguns casos, eu dou autoridade para os meus amigos, que eu já conheço a opinião deles sobre cinema. Em alguns casos, eu dou autoridade para alguém que tem selos de... Isso. Bottoms, selos de... Agora, eu tinha uma pergunta também que está parando. Não, Patrícia. Quer fazer uma pergunta? Não, eu estou curioso também de perguntar uma coisa sobre a velocidade que caduca. Como é que você gerencia o tempo do conteúdo? Porque é muito dinâmico isso e é muito conteúdo. Então, como é que é essa decisão de gerenciar esse conteúdo em relação ao tempo? Quanto tempo uma notícia caduca, um comentário caduca? Quanto tempo tem que reciclar para poder manter? Eu não sei se existe também essa tarefa dentro desse contexto todo. Atualiza, mas não sai, porque às vezes assim, a informação está lá, botei, postei. Quanto tempo eu vou deixar lá? Quanto tempo eu tenho que tirar para aquilo não ficar desinteressante? Não existe uma regra para esse tempo. No caso dos sites de notícia, nós lidamos com... Eu vou listar aqui vários papéis. Nós lidamos, digamos assim, com duas réguas. Uma régua do tempo, digamos assim, que é geral, que seria da média. Mas tem uma régua que é a régua do tempo pessoal de cada um. Então, vamos supor que eu estou editando a home do site e às 7 horas da manhã o Papa chegou. Às 9 horas ele rezou. Às 11 horas ele se encontrou com o Sérgio Cabral. A minha manchete às 7 horas é a chegada com a foto dele chegando. A manchete às 9 é ele orando. A minha manchete às 11 pode ser ele com Cabral. Aí já é uma dúvida, porque talvez esse encontro aqui seja um encontro apenas burocrático, fechado, desimportante. Então o que eu vou fazer? Eu vou manter a oração como manchete principal e vou trazer o Sérgio Cabral como uma sub-item. De qualquer maneira, a chegada do Papa, que pode ter sido absolutamente emocionante, ela já ficou um pouco para trás. Só que aqui é como se eu estivesse pensando assim, existe um leitor que está me acompanhando 24 horas seguindo esse tempo aqui. Não. Nessa linha pessoal, as pessoas não fazem isso. Assim, eu entrei no site, por exemplo, a minha pessoal, eu entrei no site aqui. Então, quando eu entrei no site aqui, às 9h10, ele já está rezando. Eu não vi a chegada do Papa. Eu tenho que dar de alguma maneira para ele um link para que ele saiba só. E a chegada foi assim. Imagina uma outra pessoa que está chegando aqui, no momento que ele encontrou com o Cabral, e vamos supor que a decisão tenha sido ao contrário. Não, nós vamos dar manchete para o encontro dele com o Cabral. Eu tenho que dar duas informações para essa pessoa que entrou aqui. Embora a manchete seja essa, às 9 ele rezou e às 7 ele chegou. Por outro lado, eu também estou imaginando, nesse cenário de tempo que eu falei para vocês, eu estou imaginando como se essa pessoa aqui não tivesse tido fluxo de informação de nenhuma outra área. Só que essa pessoa aqui,
essa linha do tempo é a linha do tempo pessoal dela com relação ao meu site. Só que, fora do meu site, ela esteve no Facebook e ela viu que o Papa chegou. Ela esteve no Twitter e soube que ele rezou. Ela estava no engarrafamento, no rádio, ouvindo a rádio, e ela soube que ele teve um encontro. Então, assim, ela de alguma maneira ela já esteve informada sobre tudo isso. O que eu posso dar? Aí eu posso pensar assim, como aqui ela só ouviu porque ela esteve no rádio, eu aqui na minha linha eu vou ter a foto do encontro, que é algo que ela não viu, porque em rádio não se vê foto. Uau, ufa, tem uma saída. Entende? Então, assim, é um gerenciamento que é dinâmico. Antigamente tinha um fechamento, hoje em dia a edição não fecha mais. Não existe fechamento de edição. Fala, Patrícia. Admitindo o papel do jornal como curadoria, achei muito interessante. Isso daí não pressupõe um literal, porque sim, cada vez que só tem um, tem jornal que sabe que é só desgraça, o outro que é só a poupança de né? E por assim vai. Sim, pressupõe que dentro dos jornais existam as lideranças, os editores que vão definir e vão fazer essa curadoria, como os curadores da exposição dos impressionistas fizeram a curadoria ali. Um jornal é estruturado através de uma curadoria realmente. A minha dúvida, quando eu até falei sobre eles e falei sobre o líder alfa, é que eu acho que como a noção de curadoria, a curadoria não é uma propriedade de grupos, entende? Eu posso não reconhecer a curadoria de um determinado jornal ou de um determinado veículo de imprensa. Eu posso até reconhecer que não há curadoria na mostra do CCBB. Não é que não haja curadoria. Eu reconheço que há curadoria, mas eu não dou uma autoridade para aquela curadoria, porque eu acho assim, não escolheram as melhores peças, porque talvez eu tenha uma opinião determinada sobre impressionismo, porque eu tenha um amigo que me falou sobre impressionismo, que tenha estudado muito e tenha me dito assim, olha, não foram as melhores peças que vieram. É nesse sentido, existe a liderança alfa, ela vai ter que existir sim para fazer a organização sempre que houver um tipo de seleção. E assim, editar é selecionar. Editar um jornal é escolher o que vai entrar e o que não vai entrar. Fazer uma exposição é selecionar o que vai entrar e o que não vai entrar. Então a curadoria e a liderança vão sempre existir. O que eu estou dizendo é que no universo em rede hoje, todo mundo é um potencial curador. Então, assim, o que o status quo e o estabelecido me dizia antes, que era, antes havia uma autoridade muito clara dos jornais, das televisões, das rádios, dos jornalistas de uma maneira geral, eu sou a autoridade para falar o que é relevante como notícia. Eu acho que essa autoridade, hoje, ela se dispersou na sociedade de uma maneira geral. A sociedade, ela diz muitas vezes, não, nós achamos que o importante é isso. E isso não vai acabar com os jornais. Eu acho que o que vai acontecer é que vai transformar os jornais num outro objeto, com curadoria, com uma seleção, com uma edição, mas num objeto que convive com, não é uma coisa, aí nesse sentido não é uma coisa ou outra. Eu acho que são muitas coisas misturadas. Por exemplo, você tem os comentários lá, aí se você vê que uma notícia no dia anterior teve muito comentário, no dia seguinte você vai publicar em função da que foi a notícia. Posso fazer isso. Eu posso perder alguma ferramenta, tal notícia teve tantos comentários, tal a ferramenta de administração permite isso. Mas só o fato de nós de nós fazermos a pré-moderação já permite fazer isso. Vários dias durante o dia, enquanto eu estou fazendo a pré-moderação, eu falo assim, cara, tá chovendo comentários sobre isso. Aí, antes de amanhã, eu já aviso ao site, falando assim, gente, o assunto que está bombando na área de comentários é esse e esse. E aí eu posso cruzar isso com o Trend Topics do Twitter, com o outro do Facebook e falar assim, gente, a gente está achando que todo mundo está falando sobre Vasco e Fluminense, mas não, as pessoas estão falando sobre a chegada dos fiéis lá, entende? A gente consegue medir muito rapidamente em tempo real. Eu queria fazer isso. Mas até que ponto a gente tem essa liberdade de ser curadores individuais? Porque isso eu acho que a gente continua refém do controle das ideias, né? Usando essas palavras.
Porque até que ponto essa incidência de comentários se sobrepõe ao valor que eu... Porque quando vocês construíram aquela palavra, você referenciou, não, se referencia a uma missão, a visão, a valor. Até que ponto isso vai sobrepor? Porque isso vai ser... Será que vai ser maior a voz dos curadores individuais do que aquilo que o jornal acredita? Eu acho que nós estamos no meio do caminho para essa definição. Mas, para mim, como eu falei, não é uma questão de qual vai ser a maior. É o fato de que nós temos um dado novo hoje no mundo, que é assim, essas vozes estão sendo ouvidas, já estão sendo ouvidas, por conta do seguinte, já existem ferramentas para isso. Já existem blogs super bem posicionados com boa resposta. Já existem perfis no Facebook e no Twitter que as pessoas seguem muito. Então, assim, essas vozes são múltiplas e essas curadorias, elas já existem, já é um fato real. Eu não tenho dúvida que hoje é muito o meio de troca de informação é muito mais democratizado no sentido de aberto e amplo do que era 20 ou 30 anos atrás. Quando eu falei lá no começo que nós tínhamos que existia um modelo antes de comunicação em que havia o emissor e havia os receptores, as pessoas ficavam, que era a ideia antiga de o receptor é passivo, o emissor é ativo. Hoje todo mundo é emissor. Pode ser assim, ok, eu posso criar um blog e eu vou dizer assim, esse blog não vai ser o Jornal Nacional, não vai ter uma audiência, sei lá, de 60 ou 40 milhões de pessoas a cada noite. Mas assim, eu posso ter um blog extremamente relevante com 6 mil pessoas seguindo, e essas 6 mil pessoas produzindo um conhecimento e reverberando o que está sendo debatido ali dentro. Há 20 anos atrás não existia ferramenta de blogs para isso. Eu poderia fazer isso no máximo numa sala de aula, no máximo pelo telefone, trocando pelo telefone com os meus amigos. Eu acho que tem uma coisa para a gente fazer o coffee break, que eu acho que tem a ver com esse ambiente aqui de sala de aula, que eu acho que é um ambiente que sai o curador oficial, que é o professor, né, que traz a informação e compartilha, que eu acho que tem um jogo aí de luz e sombra. Por isso que eu acho que a ideia da curadoria, ela tem que ser bem assim, pensada, porque o que acontece? O jogo é assim, é tipo um jogo, é assim, quem pode, neste momento, ajudar? E de que maneira? No sentido assim, precisamos, está rolando um problema de ônibus e tem que ter alguém que vai perguntar para o presidente das empresas de ônibus exatamente o que está acontecendo. Certamente não é o leitor que vai fazer isso. Então, para isso, precisa de uma carteira de jornalista. Então, aquela comunidade vai dizer, poxa, Extra, o que esse cara tem para dizer para a gente? Naturalmente vai aparecer isso. Num determinado momento, aí não digo um pouco menos o Extra, mas um pouco mais no Globo, vai chegar um determinado momento que vai falar o seguinte, poxa, será que já não está na hora de uma matéria de fundo sobre essa questão da corrupção dentro da polícia em tal lugar? Ou será que não é o caso de pegar um artigo, né, e fazer uma análise um pouco mais profunda sobre esse determinado tema? Então, quer dizer, aonde cada um pode botar luz para poder... Então, antes do papo break, para pegar, eu acho o exemplo que você deu sobre o professor ótimo, porque eu acho que hoje as escolas têm que ser 4.0. O papel do professor não é chegar e esta é a matéria, esta é a data, essa é a história, essa é a geografia. Eu acho que eu falei criticamente, de uma forma até muito dura, com relação ao curador. Eu realmente não gosto da expressão curadoria, realmente não gosto. Porque eu acredito na cocriação. Então, eu acho que hoje em sala de aula o aprendizado tem que ser cocriado. Eles têm que estar sentados juntos. Pode parecer democracia demais, mas democracia demais é ótimo. Eu acho que não é problema não. Mas eu acho que a aula, o aprendizado, o que nós estamos aprendendo tem que ser um resultado de uma cocriação do grupo. Eu acho que nós vamos ter uma sociedade melhor
fazendo isso do que aquela em que o professor tinha uma autoridade ou um reconhecimento em que ele estava aqui e os outros estavam aqui. Como eu também falei um pouco antes, eu acho que não é mais um e outros, somos nós, é o grupo. Eu acho que quando as escolas começarem a absorver isso mais, é melhor. E sobre se eu entendi direito, quando você falou assim, tem uma questão qualquer com relação aos ônibus, e aí o leitor vai falar, e quem tem que buscar é o repórter, ou ele vai esperar que o jornalista... Não, fica evidente que naquela sombra ali, a única pessoa que pode... Eu já acho que isso eu acho que essa sombra começa a diminuir. Eu só vou mostrar aqui, vou mostrar ali, um parceiro nosso, quer dizer, é um parceiro que está começando na verdade, mas vai ser um parceiro ainda. Que é o Meu Rio. Não é esse Meu Rio. O Meu Rio é um movimento criado para incluir o cidadão comum nos processos de decisão. O Meu Rio é um site, um projeto que o que ele pressupõe? Vamos acabar com a intermediação. Uma palavra também muito moda agora, mas essa eu gosto muito, adoro, é desintermediar. Para que ter intermediários? O que ele se propõe, num certo sentido, se nós temos dúvidas com relação às passagens de ônibus, nós não precisamos esperar que os jornais vão fazer uma matéria para descobrir se o preço da passagem está certo ou errado, não. O que eles fazem? Eles podem... Esse aqui... mobilização contínua. Eles propõem uma mobilização e eles fazem assim: vamos fazer uma campanha para fazermos uma entrevista com o secretário de transportes. Por que uma pessoa não pode fazer uma entrevista com o secretário de transportes? Em que pedaço da Constituição brasileira está escrito que só jornalistas, olha, eu estou falando como se estivesse acabando com o jornalismo, mas não está não. Adoro minha profissão, tá? Mas não, nós podemos, eu posso fazer isso como cidadão. Eu não preciso fazer isso, mais do que isso, eu não tenho que esperar de uma forma paternalista que o jornal faça esse papel. O jornal tem vários papéis para fazer e ele pode colaborar com isso, mas eu posso fazer isso antes dele, se eu quiser. Eu posso botar a foto da minha praça aqui e falar: a praça em frente à minha casa está sem recolhimento de lixo. Alô, Conurb. E aí falar assim para os meus amigos no Facebook: alô, 200 amigos, vamos tentar transformar isso numa campanha e transformar isso em 4 mil curtis ou 10 mil curtis. E alguém conhece o Facebook ou é amigo no Facebook do presidente da Conurb? Vamos tentar encontrá-lo e encher o Facebook deles de pedido para limpar a minha praça? Nós podemos fazer isso. Quando você fala num governo 2.0 ou 3.0, eu penso em cidadãos 4.0. Que são os cidadãos efetivamente gerindo e participando desde o orçamento até a gestão do dia a dia deles. É isso que eles propõem. Como eu falei, a gente está no meio do caminho. Aí você me pergunta assim: mas será que eles vão conseguir a entrevista? Eu não sei se eles vão conseguir a entrevista. Essa entrevista é um exemplo fictício, tá? Não sei se eles estão procurando, não. Mas eu não sei se eles vão conseguir, mas eles estão em busca disso, eles estão em busca da sua representatividade, que a representatividade do cidadão enquanto tal, no mundo em rede, ele é muito maior do que o anterior. Ele não é aquela representatividade ou aquela representação em que ele chegava e falava assim: o meu papel é chegar aqui na urna, dar um voto e falar: quero esse para senador, esse para presidente. Resolva o meu problema. E resolva o meu problema. Ele é
eu posso me articular usando a rede para resolver os meus problemas. É a mesma questão de uma empresa, isso vale para as empresas também, para as organizações e empresas. Se a organização tem uma meta, um desafio, algo a vencer, e ela vai tratar isso só dentro de uma diretoria, numa reunião com 4 pessoas, pode dar certo, pode, mas a capacidade dela resolver isso internamente, imagina um meu rio que existisse dentro da empresa de cada um de vocês. Vamos supor que alguém aqui é da Secretaria de Saúde do município e cria um meu rio interno, assim, como resolver e melhorar a saúde pública no Rio de Janeiro. Alguém aqui é da Vale do Rio Doce, alguém aqui é da Petrobras, alguém aqui é da GE, e vai montando essa rede internamente para a contribuição cada vez maior e cada vez mais rápida. Você vai ganhar velocidade. Então, o modelo de representação é que está mudando, e de representação de cada um de nós, de cada cidadão. Eu pensei exatamente, quando você fala do futuro do jornal, do site, eu pensei exatamente nisso aí. Quando eu perguntei se você contratava pessoas, porque eu imagino isso, na verdade, eu imagino que o repórter vai ser 2 ou 3 numa empresa, mais dessa área de monitoramento do que de ação. As pessoas estão cada vez mais querendo falar. Exatamente. Eu acho que o perfil é que vai mudar. Eu acho que a gente não consegue fazer uma questão numérica, mas o perfil dele muda. É um cara, eu me lembro, eu fiz uma apresentação uma vez em que a gente tentava listar várias coisas que o jornalista não era, mas teria que passar a ser. O jornalista precisa passar a ser uma pessoa que entenda a linguagem da tecnologia. O jornalista precisa ser uma pessoa muito próxima da engenharia. Ele precisa ser um intermediador de diálogos, de conversa. Ele precisa ser um mediador. Entende? O perfil dele vai mudar. Agora, ele vai deixar de apurar a matéria, de ser um repórter investigativo? Não. Ele, na verdade, ele está agregando novas ações e novas competências à tarefa deles. Agora, eu volto a dizer, eu estou falando do ponto de vista de jornalismo porque é a minha área. Eu acho que em todas as empresas, em todas as profissões, e nas de vocês também, novas competências vão ter que ser agregadas pelo fato de vocês estarem passando a trabalhar em rede. Entende? Ninguém mais nessa sala aqui vai poder simplesmente dizer assim, eu sou professora, eu sou engenheira, eu sou advogada. Não, eu sou uma advogada que faço mediação. Eu sou uma advogada que entendo de semântica. Eu sou advogada que entendo de rede. Eu sou advogada que mexo com informação. Todas as profissões tendem a agregar e, obviamente, a gente vai perder algumas tarefas. Algumas tarefas vão ser perdidas para agregar outras. Mas eu acho que o universo digital vai exigir isso de todas as profissões e de todas as organizações. Eu estava esperando vocês exatamente na exceção da coisa aqui. Se perder alguma coisa, e se perder talvez muita coisa, de ficar somente na superfície. Isso não seria um risco, pois nós perderíamos as competências originais de quem estudou para os famosos, eu acho que isso aqui está ruim, vou postar isso. E aquele buraco na minha rua, virei jornalista. E aí vira uma grande sopa, né? Eu acredito muito na capacidade da própria rede de filtrar também as competências ou as especialidades. Eu acho que quando a rede percebe a fragilidade de um argumento, ela muito rapidamente ela se reconfigura. Ela se reconfigura, que é mais ou menos o que eu acho que acontece com relação aos boatos. Tem pessoas que criticam muito a internet, porque com a internet os boatos se espalham, qualquer um escreve uma coisa, aí todo mundo compartilha, e aí vira um boato. Bom, primeiro, não foi a internet que inventou o boato. O ser humano deve ter inventado o boato em algum tempo bíblico, há muito tempo atrás. O que aconteceu é que alguns seres humanos resolveram usar a internet para difundir, mas ao mesmo tempo que o boato vem,
as pessoas desmentem muito rapidamente. O desmentido é muito rápido. A noção de tempo, aquela noção de tempo de jornal que eu mostrei, ela também serve um pouco para a rede. E aí vou contar só uma história que me lembra como isso mudou. E aí tem a ver com comunicação, por conta da velocidade que hoje tem as ferramentas de comunicação. Eu estava no jornal já quando aconteceu o massacre de Carajás. E o massacre de Carajás aconteceu numa região muito isolada, muito distante naquela época. Ele aconteceu, se eu não me engano, no meio da tarde, tipo umas 4 horas, posso estar errado, umas 4 ou 5 horas. A informação começou a chegar no jornal no começo da noite. No meio da noite, eu me lembro claramente que assim, o jornal estava para ser fechado, tinha que fazer o fechamento do jornal, e o jornal não tinha informações concretas do que tinha acontecido. Não sabia se era... Sabia que tinha havido um confronto, mas não sabia o tamanho do confronto. Isso algumas horas depois. Ele só foi ter uma dimensão do confronto no dia seguinte, praticamente. Hoje, eu não consigo imaginar uma situação dessa. Aconteceu um massacre, as pessoas sabem, em 5 minutos, em 1 minuto, em 2 minutos depois. A confirmação é muito rápida. Eu me lembro claramente dessa cena, eu me lembro de eu passando, eu na época não estava na Nacional, mas eu me lembro de eu passando na Nacional e eu via a angústia dos jornalistas, do editor, que assim, tentando ligar um telefone de alguém que diga, alguém que capture, e não vinha. Era o interior do Pará, era o interior do Pará, e a informação não vinha. Hoje, é muito mais rápido. E a gente já teve outros fatos que aconteceram que mostram isso. A velocidade, está tudo muito mais conectado. Então, assim, as coisas vão muito mais rápidas. Então, eu acho que a rede tem essa capacidade, assim, há uma possibilidade disso acontecer, você falou, mas ao mesmo tempo há a capacidade dela vir e falar assim, mas olha, há um conteúdo mais especializado, ou mais preparado, ou mais profundo, ou mais aprofundado aqui. Quando eu levantei a questão, o meu receio é de que a gente acabe banalizando tudo, entendeu? Fique sempre na superfície. Aí realmente não precisa nem mais no limite de se estudar tanto. Precisa, e eu acho que... Entendeu? É o grande receio, porque se cada um acha que não, eu vou na internet para descobrir qual é o remédio que está me dando dor de barriga, para a minha dor de barriga, e poxa, alguém já falou, eu vi ali um bando de comentários positivos daquele fármaco ali, aí eu não vou mais no meu médico, quer dizer, não, se resolver. Mas se resolver... Se não resolver. Exatamente por conta disso. Eu não vou fazer uma experiência para que não resolva. Não vou tomar um remédio. Não, você não vai. Não, eu estou em tese vendo o seguinte, eu me preocupo quando a coisa fica muito aberta e sem o mínimo rigor, não de controle. Tanto faz de rigor, de métricas, de ponderações. Para onde que a gente vai? Porque pode aparecer até mesmo um camarada dizendo que vai resolver tudo, certo? Nós resolvemos tudo, e aí não resolve, porque ele não foi tratado da educação. A propósito, qual foi o primeiro-ministro que saiu do governo dele? Qual foi? Concordo. Foi da educação. Que tem que ter educação, tem que ter um mínimo de elástico, caso contrário, se perde. Eu acho que a situação já existia antes. Antes da internet, só que a diferença é que a conversa era feita na portaria do prédio. Na portaria do prédio, alguém chegava e falava assim, toma um remédio tal que vai curar a dor de barriga. Não tem dúvida. Isso já existia. Eu acho que foi o contrário. A internet ajuda a depurar e a distribuir mais conhecimento. Isso ela tem um ganho, eu acho que ela tem uma força que é maior, a força de construção dela é maior do que a força de destruição, de diminuição. Não, disso bom, gente, deixa eu agradecer o Aloy, a salva de palmas para ele. Vamos fazer um coffee break e a gente volta depois do